Bem, como eu já falei, né, nossa aula hoje é nossa quarta aula e hoje a gente vai tratar do plano de trabalho. Vou colocar cada tópico do plano de trabalho e o que deve conter nesses tópicos, o que vocês devem colocar em cada tópico. Aqui eu faço uma breve explanação, né, sobre o que é um plano de trabalho, que é um documento que descreve detalhadamente as ações a serem realizadas no projeto de extensão. Aqui vai conter objetivos gerais específicos, metodologia, referencial, cronograma, tudo relativo à sua ação de extensão. Qual a importância do plano de trabalho? O plano de trabalho ele é fundamental porque é ele que vai nortear a sua ação de extensão. É através desse plano de trabalho, desse planejamento que tem no plano de trabalho, que você vai nortear tudo que você vai fazer dentro da sua ação de extensão. Então, assim, ele tem que ser bem planejado, ele tem que ser socialmente relevante. Eita, peraí, tem alguém entrando bem aqui. Não entendi. Deixa eu só fechar. Ok, deixa eu fixar aqui o bloco. Pronto, fixado. Vocês estão visualizando bem os slides? Ok. Não, então tá ok. Falando da importância do nosso plano. Ele deve ser uma ação bem planejada, socialmente relevante, como já foi tratado, toda ação de extensão ela tem que atender a uma demanda, uma situação, problema existente na sociedade. Academicamente válido. Esse academicamente válido, quando eu coloco academicamente válido, é para lembrá-los que todo projeto, toda atividade, todo programa relativo a atividades acadêmicas, ele tem que ter fundamento teórico, para ele ter validade acadêmica. Porque assim, a gente está numa universidade. Aqui não é lugar para achismo, entendeu? Aqui a gente tem que embasar para comprovar aquilo que a gente está dizendo. Aqui a gente usa metodologias, né, ativas, a professora Juliane, no semestre passado, ela falou, né, de métodos científicos, métodos de metodologias mesmo, tipo de metodologias. Então, assim, vocês sempre têm que lembrar que vocês estão numa universidade e na universidade tudo tem que ter fundamentação, tudo tem que ter fundamentação científica, tem que ser fundamentado, embasado em pesquisas que já foram feitas, elaboradas e comprovadas. Então, por isso que eu coloquei academicamente válido. E tem que ser uma ação que transforma um grupo, uma comunidade, que transforma, nem que seja um indivíduo, dois. Então, assim, ele tem que impactar em alguém, em algum lugar. O plano de trabalho, ele foi um documento, esse plano de trabalho, esse modelo que eu enviei para vocês, ele é um documento aprovado pela Câmara de Extensão da Unitins. A Câmara de Extensão da Unitins é o órgão que aprova e regula tudo em relação à extensão dentro da nossa universidade. Tanto os cursos presenciais, como no projeto graduado, como na UAB. É a Câmara de Extensão que aprova, que normatiza, que avalia. A Câmara de Extensão ela se reúne uma vez por mês. E tudo relacionado à extensão passa por essa Câmara. Então, o plano de trabalho que ela aprovou e que é adotado em todas as atividades extensionistas da Unitins, ele tem que ter 9 tópicos, que são identificação, apresentação, justificativa, referencial teórico, público-alvo, objetivos, metodologia, cronograma e referências bibliográficas.
eu peço para que vocês se atentem muito a esse template e a esses tópicos. Porque, assim, a UAB Projeto Integrador 1 é a primeira disciplina de curricularização da extensão dentro da UAB Unitins. Então, a gente vai seguir as normativas da Câmara para quando a gente propor, né, a aprovação dessa curricularização, para a gente conseguir entrar nesses programas de bolsa da Unitins, os nossos documentos já estejam de acordo com as demandas da Câmara. Identificação. Na identificação, você vai colocar o nome do grupo, da equipe. Assim, se vocês quiserem criar um nome para o grupo de vocês, fazer tipo pode colocar mesmo uma brincadeira, uma diversão, nomear equipe alfa, equipe, algum nome criativo. Vocês podem criar um nome para a equipe de vocês, porque na hora da apresentação do seminário integrador, vocês podem utilizar esses nomes. O título, né? Você vai ter que dar um título à sua ação. A modalidade, que foi explicado na aula passada, você vai explicar se ela é um curso, se ela é uma oficina, se ela é uma palestra. Lá no plano de trabalho que foi disponibilizado, ele está de acordo com a Câmara. E nessa questão da modalidade de extensão, tem só algumas das modalidades. Aí você pode adicionar mais. Por exemplo, se você vai fazer um curso, se você vai fazer uma palestra, você coloca lá, palestra. Você acrescenta mais esse tópico lá na modalidade. E também, lá no plano, você vai marcar em qual objetivo de desenvolvimento sustentável a sua ação de extensão ela se enquadra. Tem lá 17 objetivos. Tem saúde, tem educação, tem ciência e tecnologia, e você vai marcar lá no plano em qual desses objetivos ela se enquadra. Só que eu vou fazer um lembrete aqui. A hora que você for marcar, por exemplo, você vai marcar o objetivo 4, educação. Olhe dentro das metas do objetivo de educação, qual a meta, a sua ação de extensão se enquadra. Porque não é somente marcar lá sem conhecer, sem entender. Porque no relatório final, você vai ter que dizer qual a meta, o seu projeto se encaixou dentro daquele objetivo que você marcou. Então, fiquem atentos a isso. A gente vai ter, creio que a próxima aula, a gente vai falar sobre esses ODS, porque a Unitins, ela integra esses objetivos de desenvolvimento. Então, todos os projetos de extensão, ação, tudo que envolve extensão dentro da Unitins, ela é norteada também pelos ODS. Então, na próxima aula, eu vou explicar melhor o que é esses ODS, porque o pessoal confunde muito em simplesmente marcar o objetivo e esquece que dentro de cada objetivo tem metas. E as metas, elas são muito específicas, pessoal. Por exemplo, você coloca lá que você vai fazer um evento de cultura e educação, vai fazer uma peça teatral educativa dentro da escola. Só que, por exemplo, ainda não temos nenhum ODS que se enquadra questões relativas à cultura. O Brasil, agora, recentemente, propôs que sejam criados mais 3 objetivos, que um desses objetivos é um objetivo específico para a cultura, porque a gente sabe que o nosso país é multicultural, e, assim, projetos que são desenvolvidos nessa temática não se enquadram dentro de nenhum ODS. Então, vocês, antes, marca lá, objetivo 4, educação, mas entre lá no objetivo e busque as metas desse objetivo e veja em qual meta o seu projeto vai encaixar ali, tá bom? Fiquem atentos a essa dica. Apresentação. Nessa apresentação, você vai fazer uma pequena síntese do seu projeto. Você vai descrever o que é o seu projeto, onde vai ser realizado, o público-alvo. É uma síntese mesmo, pode ter 5, 6 linhas no máximo, tá? É um resumo bem objetivo da sua ação.
Justificativa. Aqui você vai justificar por que o seu projeto é necessário, né? E aqui vai entrar a questão da situação problema. Você vai dizer que existe aquela situação problema X e que o projeto é importante para solucionar aquela situação problema. Você vai apontar as problemáticas, as demandas sociais e contextualizar essa problemática. Por exemplo, você vai falar de saúde mental. Eu não sei se em todos os municípios, a Secretaria Municipal de Saúde tem algum dado, mas, por exemplo, quem for trabalhar com essa temática, busque dados dentro da Secretaria de Saúde sobre o que a Secretaria de Saúde tem feito em relação a essa questão. E aí aqui você contextualiza para justificar a sua ação. O referencial teórico. Aqui você vai buscar autores, citações, pode fazer até um históricozinho, porque fica muito legal. Por exemplo, se você for falar de bullying, você pode puxar a legislação. O que a legislação fala sobre bullying? Quando que o Brasil começou-se a trabalhar essa questão de bullying dentro das escolas? Quando que isso se tornou punível? Crime. Então, você pode puxar isso e citar autores. Cite fontes, não esqueça de colocar o ano, a página, lembrando que nas citações você cita só com o sobrenome do autor, e isso aqui você vai referenciar o seu projeto. Público-alvo. Aqui você vai colocar de forma bem sucinta quem é o público que vai ser atendido pela sua ação. Se é, por exemplo, o terceiro ano do ensino fundamental da escola Machado de Assis, no município de Colinas. E aí você vai dizer qual a turma. Turma vespertina, número 8201, 9201. Então, assim, você vai especificar mesmo quem é seu público. E dentro desse quesito, você também pode colocar o perfil desses alunos. Se a maioria é a faixa etária, questão, por exemplo, de características de se é pardos, pretos, brancos, se é menino, se é menina. Aqui nesse tópico, você vai definir de forma bem clara quem será o público impactado pela sua ação. Objetivos. Primeiro é o objetivo macro, você vai dizer, né, qual a finalidade central do seu projeto. Você vai explicar que, por exemplo, o objetivo é levar informações e conhecimento sobre saúde mental para os docentes da escola tal. Aí, especificamente, você vai detalhar esse objetivo central. Você vai falar que, por exemplo, você pretende alcançar 10 docentes. Você pretende informar que saúde mental ela é uma situação prevista, né, dentro do organograma da escola, que o profissional ele pode pedir ajuda, que ele vai ser acompanhado. Então, assim, você vai especificar, você vai colocar a meta central, o objetivo central, e vai especificar os objetivos específicos. Metodologia. Aqui é a descrição do passo a passo, do que você vai fazer. Você vai colocar, por exemplo, primeiro passo, você pode até dividir, primeira etapa, por etapas, ou passos. Primeira etapa, levantamento bibliográfico sobre o assunto, busca de parcerias com a escola. Aí, por exemplo, segunda etapa, levantamento do público que vai ser atingido, diagnóstico, produção de material para ação. E terceiro passo, o dia D da ação, que é o dia do evento, da palestra, da panfletagem, você pode fazer em passos. O grupo pode fazer essa metodologia em passos. Tem o cronograma a gente tem a ver muito com datas. Você vai colocar as datas, por exemplo, agosto, pesquisa bibliográfica, setembro, busca de parcerias, outubro, finalização do plano de trabalho,
Novembro, desenvolvimento da ação. Dezembro, novembro, desenvolvimento da ação, elaboração do relatório final. Início de dezembro, apresentação no seminário integrador. Você pode fazer até nessa ordem que eu coloquei aqui, porque fica bem legal. E esse cronograma pode ser para todos, tá bom? Porque a gente só cria mesmo uma base para entender o que está sendo elaborado em cada mês. E as referências bibliográficas. Lá no referencial teórico, você vai citar autores, fontes, e aqui nas referências bibliográficas, você vai referenciar esse material que você citou lá em cima, no referencial teórico. Você vai colocar os livros, os autores, artigos, as pesquisas que você fizer, você vai colocar aqui essas referências desse plano de trabalho. E aqui é o nosso modelo de plano de trabalho, que foi disponibilizado para vocês já. Tem alguns alunos que já até elaboraram esse material, já me encaminharam. Eu já estou verificando, fazendo revisões, né? Porque já tem aluno que, assim, devido ao calendário escolar, é até uma dica, porque, assim, o calendário escolar, até agosto, setembro, outubro, ele é mais tranquilo para a gente desenvolver ações. Porque quando chega no final do ano, a correria para fechamento de nota, para encerramento de semestre, é muito complicado para você conseguir autorização para desenvolver ações dentro do ambiente escolar. Então, quem está pensando em fazer ações dentro de escolas, eu peço que agilize essa parte para não deixar para fazer, por exemplo, no final de novembro, porque senão, muitas das vezes, você vai ter esse pedido negado, porque a escola já está sobrecarregada de coisa, provas finais, recuperação, aulas extras. Então, assim, é um período muito conturbado o encerramento de semestre. Então, eu peço para vocês não deixarem as ações de vocês para o final do ano, porque senão fica complexo para vocês mesmos conseguirem um público-alvo, para vocês conseguirem uma turma dentro da escola onde você possa desenvolver a ação. Já tem grupo que já desenvolveu, aliás, ontem já fizeram a primeira ação. Assim, as meninas estão a todo vapor, porque aí elas vão dividir a ação de extensão dela em etapas, e ontem elas já executaram a primeira ação dentro da escola. Solicitaram o ofício foi enviado para a escola fechou a parceria, e ontem elas já fizeram a primeira ação dentro da escola. Então, eu peço para vocês se atentarem a isso. Não deixem para o final do semestre, respeitando o calendário escolar dos municípios, porque é muito complicado. E eu falo isso por experiência própria, no projeto, em outros projetos, porque a gente já teve alunos que deixaram para o último minuto, como eu falo, e não conseguiram turmas para desenvolver a ação. Então, assim, vamos correr atrás logo, fechar essas parcerias para desenvolver esses projetos. Lembrando que se vocês precisarem de ofícios, de alguma documentação para formalizar a parceria, é só entrar em contato comigo, que a gente monta esse ofício, encaminha para o gabinete, o reitor assina e eu envio para vocês assim que o reitor devolve, tá bom? Eu sei que alguns aí ainda vai precisar, porque é o correto, né? A escola também ela não pode simplesmente alguém chegar lá e falar: oi, eu vim aqui desenvolver uma ação de extensão, e ela abrir as portas sem ter um documento que formaliza aquilo. Então, vocês fiquem atentos. Quem está pensando em trabalhar em ambiente escolar, por favor, se precisar dessas formalizações, que entre em contato, que a gente procura agilizar o mais rápido possível essa questão dos ofícios. E não só a escola, talvez alguém que for desenvolver alguma ação numa associação de bairro, no CRAS, alguma coisa, e precise de um documento, entre em contato o mais rápido possível para a gente agilizar essa parte. Aqui está o nosso plano de trabalho, é o modelo que vocês vão preencher, esse é o template, né, do nosso plano de trabalho. E aqui, como eu tinha falado, modalidade
de extensão. Você pode abrir outro parêntese aqui na frente e colocar palestra, oficina, panfletagem, dependendo do tipo de ação que você for desenvolver. Bem, pessoal, hoje eu disse que eu ia ser bem didática e bem sucinta, né? Porque eu acho assim que a questão do plano de trabalho é a hora que você for preencher mesmo que vai surgir as dúvidas. Então, a hora que você for fazer esse acompanhamento, esse preenchimento, você pode entrar em contato comigo que eu vou orientando vocês nesse preenchimento. Surgiu uma dúvida? Pode mandar lá no meu privado que eu sempre respondo. Hoje nossa aula vai ser bem sucinta mesmo, porque agora é a parte que vocês vão começar, de fato, a produzir esse material. Inicialmente, as aulas anteriores foram explicações sobre o que é a extensão, as modalidades, e agora vocês vão começar mesmo a trabalhar, a fazer esse primeiro rascunho do plano de trabalho. E aí, assim, eu peço que quando vocês for fazendo esse preenchimento, esse rascunho, vão me enviando, que eu já vou fazendo as correções, colocando comentários. Se eu vejo que a ação está muito ampla, eu já dou uma dica para vocês afunilar mais essa ação, entendeu? Para não ficar uma coisa muito complicada para vocês desenvolverem. Então, eu peço que vocês já comecem. Cada grupo que já está montado, que já me passou lá os nomes, né? Que vocês já comecem a elaborar esse plano de trabalho, para começar a me enviar e eu já fazer essas revisões e essas pontuações. Quero saber de vocês agora, se alguém tem alguma dúvida sobre essa questão. Deixa eu só parar aqui nossa apresentação. Eu vou tentar depois, porque a professora Silvéria, ela tinha me encaminhado esse plano de trabalho preenchido. Ela falou assim, André, eu vou encaminhar para você um plano de trabalho preenchido para os meninos já terem mais ou menos noção do que colocar. Então, eu vou mandar esse modelo que a professora Silvéria mandou preenchido, para quem tiver dúvida, já sanar essas dúvidas de vez. Eu vou mandar lá no grupo, tá, o modelo. A gente já pegou até mais ou menos a ação da colega aí que vai falar sobre bullying, a gente já fez baseado nessa ação dela. Então, assim, eu vou mandar lá e vocês já podem seguir esse preenchimento de acordo com o que a Silvéria colocou, tá bom? Pessoal, então, alguma dúvida? Pode falar, Juliane. Professora, bom dia. Bom dia, colegas. É só uma dúvida a respeito da questão desse ODS que a senhora falou mais cedo. Tem uma associação que eu estava conversando com o presidente de lá, e eles têm uma carência de formação na área do ECA, né? Criança e adolescente, porque lá, essa associação, eles têm muitas mães solos e que tem muitos problemas nessa área. Então, assim, como é algo que a gente vai contribuir com a comunidade, achei interessante, né, o pedido deles, e eu queria saber se enquadraria nesses ODS aí, se a gente poderia estar fazendo essa associação, se cumpre os critérios, né, da extensão, e se a gente tem que mandar algum documento oficializando isso aí para eles. Desculpa. Obrigada, Suzane. Juliane, com relação a esse projeto, você vai fazer mesmo uma ação educativa, que você vai levar conhecimento sobre o ECA para essas mães, né? Então, assim, ela entra também dentro de educação e você pode marcar também o ODS de saúde e bem-estar. Porque, assim, quando você leva conhecimento, ainda mais dos direitos das pessoas, você está levando saúde e bem-estar também para aquele. Então, você pode marcar esses 2 ODS.
E aí, assim, se você me passa no privado o nome da associação, o presidente, que aí eu vou elaborar um ofício. Porque aí você chega, você entrega o ofício, né? E aí, assim, é bom que dá credibilidade. E aí as pessoas sabem que realmente é vinculado à Unitins, que a Unitins está ciente, que tem um aluno dela lá desenvolvendo uma ação de extensão, tá bom? Me passa só o nome da associação, o título da sua ação e o nome do presidente, tá? Porque aí a gente vai já mandar essas informações para a reitoria e eles vão providenciar o ofício. Tá bom, professora, obrigada. E amei sua ação, porque o ECA está aí, né? Acho que foi esse ano que fez 30 anos, né? Do ECA. E assim, no início era um assunto muito debatido, muito falado na mídia, e de um tempo para cá o ECA vem perdendo um pouco essa visibilidade. Então, informar e levar conhecimento sobre o ECA é muito importante, tá? Parabéns aí pela escolha da ação. Mais alguma pergunta, pessoal? Mais um questionamento? Não, então, hoje nossa aula ia ser bem rápida mesmo, que eu falei, eu vou ser bem objetiva para não ficar dando muitas voltas, para não complicar, não dificultar o entendimento deles. Eu vou subir essa aula lá para o Educa, e também essa semana eu gravei no estúdio, né? Porque tem a gravação de 3 aulas, a UAB, que tem que ser em estúdio, que é uma normativa da própria UAB, e uma das aulas que eu gravei foi sobre o plano de trabalho. Então, eu vou subir esse material tudo para o Educa, vou colocar lá uma atividadezinha avaliativa só para vocês poder, relativa à frequência. Deixa eu explicar isso também, porque todas as aulas de A1 eu coloquei que uma atividade, um fórum que vale 0,5. Essa atividade que eu estou colocando lá, não precisam se preocupar, por exemplo, eu marquei a atividade objetiva lá errada, aí eu vou refazer para marcar certo. Não precisem, tá? Não precisa ficar fazendo a atividade várias vezes, porque essas atividades são para constar a presença de vocês, tá bom? Então, é só isso por hoje, tá? Eu vou subir a aula na plataforma. Sábado que vem eu vou explicar melhor sobre a questão dos ODS, para vocês poderem entender e direcionar o projeto de vocês para isso, porque todo ano a Unitins concorre ao selo ODS, que a gente inscreve ações que são enviadas lá para a ONU, e as melhores ações são certificadas. Então, assim, o nosso objetivo é que, quando terminar a disciplina de projeto integrador, a gente pegue essas ações que vocês desenvolveram e se inscreva nesse selo ODS. Então, assim, quem sabe alguma ação de vocês não seja certificada pela ONU. Porque aí, quando certifica, apesar de ser vinculado à Unitins, quem leva o selo é vocês. Por exemplo, se for a Luana, o projeto da Luana, vai vir um selo no nome da Luana. Então, por isso que eu vou explicar melhor sobre os ODS, para quando a gente fechar essa disciplina, a gente conseguir fazer essa inscrição dessas ações no selo ODS, tá bom? E nossa aula hoje é isso. É bem sucinta mesmo, porque hoje foi uma aula bem explicativa mesmo. Porque agora eu preciso que vocês comecem a elaborar, a rascunhar os planos de trabalho de cada grupo, tá bom? Então é isso. Bom final de semana. Aproveita aí o final de semana para já ir colocando mão à obra aí no plano de trabalho, tá bom? E até sábado que vem. Qualquer dúvida é só me chamar no privado ou no grupo lá do WhatsApp. Bye. Bom fim de semana. Para você também, professora. Obrigado.